Olá a todos os alunos. Então, na aula anterior, nós vimos sobre reta numérica. Então, nós aprendemos como colocar, né, os números decimais dentro de uma reta numérica. Vimos também que nós precisamos respeitar, né, as casas decimais. Então, se eu tenho aqui 1,1 centésimo, então eu preciso posicionar ele corretamente, porque 1,1 centésimo é diferente de 1,1 décimo. Então, tá vendo que aqui eu tenho o zero depois e aqui o zero ele tá antes. Então, eles representam quantidades diferentes, tá? Então, é importante você, para poder compreender melhor, é que eu preciso pensar que aqui, esse meu 1, né, esse meu valor, ele está dividido em 100 pedaços. Ou seja, se eu vou pegar, se eu tenho um tamanho, dividir em 100 pedaços, eu tirar um, vai ser um pedacinho bem pequenininho. Mas se, que nem esse daqui, de 10 pedaços eu tirar um, vai ser um pedaço um pouquinho maior. Então, essa é a grande diferença, né, deste número para esse. E aí, a gente entende que esse número aqui, comparado a esse daqui está muito mais distante do zero do que esse. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos, então, comparar. E aí, vale na comparação, quanto mais próximo do zero está o número, menor ele é. Quanto mais longe do zero, maior ele é. Então, vamos lá. Comparação de números decimais. Na comparação de números decimais, a primeira coisa que a gente vai observar são os símbolos, tá? Então, eu tenho símbolos para representar o número quando ele é maior ou quando ele é menor, tá? Então, é isso que nós vamos definir agora, que são os símbolos. Então, o símbolo de maior, ele vai ser assim. Maior. Esse, então, é o símbolo de maior. E esse é o símbolo de menor. E aí, como, né, saber como que é esse símbolo, né? Quando eu utilizo esse símbolo? Então, sempre eu vou ter uma comparação de valores. Então, eu vou comparar esse valor com esse. 4 é maior ou menor do que 11. 17 é maior ou menor do que 1, né? E aí, eu vou usar esses símbolos para representar. E aí, como, né, eu saber qual é o símbolo, qual é o maior e qual é o menor? Às vezes, né, alguns professores utilizam, né, como método para poder ensinar, fazendo um cortinho aqui e aqui no símbolo. Ficou um 7 aqui e aqui ficou um 4. 7 é grande, 4 é pequeno. Então, esse é o símbolo de maior e esse é o símbolo de menor. Eu gosto também de usar, aliás, eu prefiro utilizar a ideia de que essa abertura aqui, ó, tá vendo? Essa abertura aqui, ela é uma boquinha, é a abertura da boca. E, não sei vocês, mas eu sou bem gulosa, eu gosto de comer bastante. Então, a boquinha aberta, ela fica sempre pro número maior. E a boquinha fechada, né, que é essa partezinha aqui onde fica o biquinho, né, essa partezinha aqui que é o biquinho, fica pro número menor. Então, ó, 11 é o maior do que o 4, então a boca vai ficar aberta lá no 11 e fechada para o 4. O 17 é maior do que o 1, então a boca fica aberta para o 17 e fechada para o 1. Tá vendo? Olha, aqui eu usei o símbolo de 4 menor do que 11, 17 maior do que 1. Então, é essa a ideia geral. Agora, quando, né, nós vamos agora ver
com os números decimais. Como distinguir e decifrar se um número é maior ou menor do que um outro? Então, dentro do conjunto dos números decimais, eu vou explicar algumas estratégias, eu vou mostrar algumas estratégias para vocês para poder fazer essa definição. A primeira coisa que vocês precisam notar no número é a parte inteira, ou seja, a parte inteira é o número que aqui, ó, vem antes da vírgula, tá vendo? Essa aqui é a parte inteira. Pela parte inteira eu já consigo decifrar e definir se o número ele vai ser maior ou menor, desde que a parte inteira não seja igual. Então, ó, essa aqui, a minha parte inteira é igual. Então, eu vou ter que começar então a observar os números decimais. Então, a primeira forma que eu posso fazer para olhar é ir olhando décimos por décimos. Ó, então, primeiro eu vou olhar o décimo com décimo. São iguais. Então, eu vou para o próximo. Então, eu vou olhar centésimo com centésimo. E aí, eu já consigo definir. Ó, aqui é 0 e aqui é 1. Então, 0 é menor do que 1. Logo, então, esse número ele vai ser menor do que esse. E aí, então, a minha boquinha fica aberta para esse número, aberta para esse e fechada para esse. Uma outra forma também, né, bem interessante também de fazer essa comparação, é igualar. Tá vendo aqui, ó? São 3 casas decimais. E aqui eu tenho 2. Para que fique 3, eu preciso acrescentar, então, um 0 aqui. E aí, agora eu consigo comparar, ó, 9 com 10. O 10 é maior do que o 9. Então, por isso que a boquinha ficou aberta para cá. Então, se a gente fosse colocar lá na reta numérica, então eu primeiro ia colocar esse número e depois eu iria colocar esse mais para frente. Então, vamos ver mais um exemplo. Vamos comparar primeiro décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente, tá? Então, ó, primeiro eu vou comparar unidade com unidade. 0 e 0 são iguais, então eu não posso, né, não tenho nenhuma definição. Então, eu vou olhar o próximo. Aqui é 9 e aqui é 9. Também são iguais, então também ainda não posso dizer nada. Aqui é 3 e aqui é 0. Então, agora eu já consigo perceber uma diferença. Então, vou comparar 3 com 0. O 3 ele é maior do que o 0. Então, logo, esse número ele vai ser maior, o 0,93 centésimos vai ser maior do que o 0,900 milésimos. E aí, usando agora o outro jeito, né, de observar, então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2. Então, eu vou completar essa casinha aqui com o que tá faltando com 0. E aí eu vou comparar 930 com 900. 930 é maior, muito maior do que o 900. Então, boquinha aberta aqui pro 930. Aí agora eu vou pro próximo. No próximo, vou fazer do mesmo jeito, tá? Vou comparar o 8 com o 8, eu observo que são iguais e vou passar então pro próximo número. Vou comparar agora o 7 com o 7, percebo que são iguais e vou pro próximo número. Então, ó, percebam que eu tô comparando, ó, unidade com unidade, décimos com décimos e agora centésimos com centésimos. Então, ó, aqui é 0 e aqui é 5. 5 é muito maior do que 0. Então, a minha boquinha vai ficar aberta para esse valor que é maior. Então, 8,705 milésimos vai ser menor do que 8,75 centésimos. Ah, mas eu ainda estou na dúvida, né? Vou colocar então aqui um 0
para igualar as casas. Aqui tem 3 e aqui tem 3. Agora, quando eu colocar o 0. Então, eu vou ficar com 705 e aqui 750. Percebam que eu estou ignorando aqui, tá, esse 8, por isso que eu estou comparando só a parte decimal. Então, 705, 750. Aqui é bem maior do que aqui. Então, minha boquinha ficou certinha aberta para esse lado. E aí, no último exemplo, a gente tem aqui, né, 0 e aqui 0. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5. E eles são iguais. E aí eu noto que aqui não tem mais números para ser comparado nem aqui. Então eu vou usar outra estratégia. Eu vou completar aqui com os zeros. Tá vendo, ó? Faltava 2 casas e aqui também faltava e aqui tinha 2 casas a mais. E aí observem, olha. Os números eles ficaram exatamente iguais. Então esse valor ele é igual a esse. Então, nesses casos, você pode escolher qual é a sua estratégia, qual é a melhor maneira para você conseguir ter essa comparação. Talvez para alguns possa ser interessante colocar na reta numérica, mas quando o número ele é muito pequeno assim, né, com vários valores decimais, fica mais difícil colocar na reta numérica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem.